Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete, 2. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Hospital próprio com infraestrutura completa, setor de oncologia com equipamentos modernos, centro de diagnóstico e imagens, centro de especialidades com amplo conforto, espaço Viver Bem, com atividades de promoção à saúde e muito mais. Essa é a sua Unimed. Confira tudo o que a Unimed Campos pode te oferecer pelo WhatsApp 2720-0661. Cuidar de você. Esse é o plano. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. A Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, APAEP, vem informar que a Unicef recomendou o retorno presencial imediato das crianças nas escolas e que a imprensa já divulgou pesquisas recentes, onde se aponta que o número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever cresceu 66% na pandemia. Como ficará Campos? Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @APAEPcampus e conheça as fontes dessas e de outras notícias. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marinho, com zoneamento diferenciado. Invista no novo eixo comercial de Campos. Garanta o seu lote pelo jardinsdoflamboyantoficial.com.br. Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred, você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Sexta-feira, finalmente, 25 de fevereiro de 2022. Hoje é sexta de carnaval, como o bom carnavalesco já vai, né, chamando. A partir de agora começa mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Você ligado aqui no grupo Folha da Manhã de Comunicação, acordando aí bem informado, chegando aí para as principais notícias do dia e também, é claro, né, das entrevistas. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, são 7h08 em Campos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom, céu com poucas nuvens, calor de 32 graus, mínima de 22, agora faz 24 graus. Olha, não há previsão de chuva para os próximos 7 dias aqui no aplicativo do Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com a Luísa Abreu Barbosa, nós vamos conversar com Elinho Naim, vereador de oposição em Campos, já está conosco aqui por videoconferência, né? Agradecemos aí sua presença, meu caro Elinho, já o seu bom dia. Vamos falar sobre a anulação, a judicialização, a eleição de Marquinhos Bacelar a presidente da Câmara. Vamos saber também qual será agora o caminho que a oposição tomará a partir deste momento na Câmara Municipal de Campos. E ainda uma projeção às urnas de 2022. Deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. O que pensa o Elinho, né, sobre esses quadros que se apresentam aí para essas disputas este ano? No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos rapidamente aqui aos destaques do portal folha1.com.br. Na manchete principal aqui da página, mesa diretora da casa anula a eleição de Marquinho Bacelar para presidente. Argumento para a nulidade do ato foi o fato de Nildo Cardoso não ter sido chamado para votar na sessão. MP abre inquérito civil para investigar fechamento de escolas. Governo Vladimir confirmou que serão 7 unidades fechadas. Professores fazem ato em frente à Prefeitura de São João da Barra. Profissionais cobram plano de cargos e salários e reajuste de vales. Obras de recapeamento asfáltico chegam à Rua dos Goitacazes e segue aí com intervenção programada até o dia 7 de março. Bernardinho em Campos, no próximo dia 8, com as, inclusive, novas vagas aí para a palestra. Rússia invade Ucrânia e líderes mundiais condenam o ataque. Itamaraty prepara plano para a retirada de brasileiros da Ucrânia. Desculpa, mas só para não passar em branco. Ainda bem que não é Pazuello, né, que está nesse plano. Vila Olímpica do Parque Guarulhos é reinaugurada pelo prefeito Vladimir. Cerca de 1 milhão de veículos devem passar pela BR-101 no Carnaval. Ações de segurança do Carnaval de São João da Barra já definidas. Sobe para 210 o número de mortos na tragédia em Petrópolis. E as buscas continuam nas áreas onde há suspeitas ainda de desaparecidos. É a maior tragédia desde 1988, quando 171 pessoas morreram. Campos decreta ponto facultativo, só volta agora quarta-feira de cinzas. É segunda-feira, né, integral, e quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia.
7h13, deixa eu trazer o bom dia e cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, o vereador Elinho Naim, né, para muitos amigos e que tem claro que um número muito grande de amigos, o famoso alemão. Bom dia, Elinho, seja bem-vindo, a casa é sempre sua e você é sempre bem-vindo aqui a este programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Prazer estar aqui mais uma vez para tirar qualquer dúvida, externar qualquer opinião, para que a gente possa estar esclarecendo as pessoas. Muito obrigado. Trago também o bom dia, claro, dele que está sempre com a gente e importante presença aqui no Folha no Ar, primeira edição, titular dessa bancada, meu caro Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, vereador Elinho. Vamos conversar. Rapaz, política de campos cada mergulho um flash, né? Não sei o que surpreende mais, se é a política de... Sinceramente, é uma analogia que não é... É analogia, mas ela não é... Não estou fazendo nenhum exagero, não. Eu não sei o que surpreende mais, se é a política de campos ou é a Rússia na Ucrânia, porque até o grau de beligerância é parecido. E ontem a temperatura subiu muito depois do anúncio da anulação da eleição de Marquinhos, pela atual mesa diretora. Vamos começar pelo começo, né? Fala um pouco de como é que foi. Vamos chegar à decisão de amanhã, mas vamos pela ordem cronológica. De manhã não, perdão, de ontem. Vamos pela ordem cronológica. Como é que foi? Perguntamos aqui a Nildo na terça-feira, que corria com você. Como é que foi esse processo, nas suas palavras, na sua versão, das duas candidaturas de oposição, suas e de Nildo, até a eleição de Marquinhos no dia 15? Bom dia. Bom dia. Aloysio, primeiro, toda essa construção aconteceu devido, para minha surpresa, à imaturidade absurda do prefeito. Os vereadores foram se juntando sem nenhum tipo de orquestramento por parte de Rodrigo inicialmente, tanto que 3 vereadores muito ligados a Rodrigo, eu, Rogério e Igor, saímos do governo sem nenhum tipo de pedido de Rodrigo ou qualquer coisa parecida disso. Muito longe, mas muito longe mesmo. A verdade foi feita isso. E foi se juntando. Os vereadores foram se juntando, depois Twin, Fred e Bruninho chegaram para o grupo por mais uma imaturidade do prefeito. E quando a gente foi ver, a gente já tinha 10 vereadores que estavam muito firmes naquela época. Vereadores esses que na época, na primeira votação, ainda contavam com o vereador Michael Cruz e com o vereador Thiago Rangel, e não tinha, à época, os 3 vereadores que eu acabei de mencionar, que eram os vereadores Bruninho, Fred e Twin. Então, na verdade, começou ali uma construção desses 10 vereadores. E o maior trabalho esse tempo todo, lá de junho, julho para cá, a gente não pensava ainda em eleição de mesa, mas era manter o grupo dos 10 unido. Ou seja, fazer com que os 10 tivessem mesmo pensamento, que era essa questão principalmente de respeito por parte do poder público municipal, do governo, onde as faltas de respeito eram enormes. Votações que chegavam sempre em cima da hora para votar, total falta de respeito, não só com os vereadores da base, mas também, principalmente, com os da oposição. E em outubro do ano que passou, a gente não tinha ainda uma pré-definição de Rodrigo querer se envolver diretamente na mesa diretora da Câmara, e eu, uma pessoa que tenho não só uma questão pessoal com o Rodrigo, mas também, a Luiz me conhece um pouco,
sabe disso. Eu, hierarquicamente, eu sigo muito a orientação do meu líder político. Antigamente, meu pai, antigamente não, ainda meu pai, mas do grupo que eu pertencia, e com o Rodrigo não foi diferente. Devido à grande aproximação, eu fui falando, irmão, dá para ganhar. Dá para ganhar, tá tudo bagunçado na Câmara, falta de política do grupo deles é absurda, a imaturidade do prefeito com os vereadores da base é absurda, dá para ganhar a eleição. E aí o Rodrigo começou a me ouvir, começou a acreditar um pouco mais nisso. Outubro, novembro, isso foi tomando uma proporção maior. Eu pude contar com alguns colegas me ajudando nessa articulação de entender que dava para ganhar. O vereador, por exemplo, o vereador Igor Pereira, que é um vereador muito ligado a mim, junto com o vereador Rogério, começaram a entender que também dava para ganhar. E aí eu fui construindo isso com o Rodrigo. Dá para ganhar, até o ponto que ele me perguntou se eu achava se tinha alguma candidatura à época. O vereador Nildo Cardoso já tinha externado a Marquinhos o desejo de ser candidato, e junto com uma conversa com alguns outros vereadores e com o próprio Rodrigo, o Rodrigo também entendeu que era justa o pleito de Nildo, mas que eu também deveria ser candidato. E aí ficou definido entre o grupo dos 10, desses vereadores mais antigos, há mais tempo, retirando os 2 vereadores do PDT e o vereador Michael Cruz, que o candidato a presidente sairia desse grupo dos 10, ou seja, iria ser feito um comum acordo entre os 10 vereadores e aí definiria entre a minha candidatura ou a candidatura do vereador Nildo Cardoso. Foi exatamente isso que aconteceu até o momento que ficou definido entre segunda e terça-feira da eleição. Essa votação interna, esse bate-papo interno, a gente nem considera como votação, aconteceu. E eu seria o candidato natural do grupo, mas o vereador Nildo Cardoso, que é justo da parte dele, eu também não estou aqui para, de maneira nenhuma, dizer que ele não tinha o direito, tanto tinha que o fez, disse que ele e o vereador Marquinho eram os únicos vereadores da oposição e que ele só abriria a mão de uma candidatura para Marquinhos, por se tratar do único vereador de oposição à época, porque existe o grupo dos independentes e os 2 vereadores de oposição, que eram o vereador Nildo e o vereador Marquinhos. Eu, como não gosto de perder nem no paro ímpar, Aloysio, nem no jogo de porrinha, eu botei a vaidade no canto de lado e convenci Rodrigo de que era a candidatura de Marquinhos. Rodrigo, nada contra o irmão, pelo contrário, eles são um em carne, juntos demais. Não era nem um desejo do vereador Marquinhos de ser candidato, mas Rodrigo foi convencido de que não tinha outra alternativa, que se para ganhar essa eleição tinha que ser a candidatura do vereador Marquinhos. E aí eu e o Nildo chegamos ao consenso de que não tinha outro jeito, que a eleição tinha que ter uma candidatura própria para que não houvesse racha dentro do grupo. E aí tudo aconteceu, graças a Deus deu certo. Fomos para a Câmara com esse discurso e aí, graças a Deus, Marquinhos é o novo presidente. Foi exatamente o que aconteceu. Sem tirar nem pôr. Esse exatamente é que... Tem vários detalhes da história que exatamente acreditar que Igor Pereira, por exemplo, conhecido por não dar ponto sem nó, saiu do governo, a fundação municipal, cheia de cargo, porque decidiu sair, me desculpa, mas é difícil me perguntar. Não, ele não decidiu sair. Ele não decidiu sair por conta e sem dar pinto sem nó. Igor é um cara que está se demonstrando de grupo. Igor entrou na fundação, não foi por Igor. Igor entrou na fundação por Igor e por Rogério. Ele entrou na fundação escolhidos por mim, por Rogério, por ele, para que ele fosse para a fundação. Ele não entrou por ele, ele entrou pelo grupo. Fundação para ser governo, para deixar de ser governo, desculpa, mas é difícil. Porque, na verdade... Mas olha só, eu não quero ficar no só uma observação. Mas só para te dar uma observação, é público notório, a gente sabe disso, qualquer pessoa que lida na política sabe disso.
o prefeito não tem nenhuma simpatia pelo vereador Igor Pereira, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Vamos lá. Anulação ontem pela mesa diretora, com base no argumento de que Nildo não votou, por três votos a 1, na atual mesa diretora é governista. Votaram favoráveis Fábio Ribeiro, Juninho Virgílio, Fábio Ribeiro presidente, Juninho Virgílio primeiro vice, Leon Gomes, que é dos 3 PDT o que ficou com o governo, não saiu do governo, como Marquinhos Transporte e Luciano Riolu, contra o voto de Maicon Cruz, que a gente vai falar um pouco depois, né, sobre Maicon Cruz, que é um caso à parte, que foi aí o que definiu a vitória de Marquinhos no dia 15. Como é que você viu isso? Foi uma surpresa? Não só para você, o grupo. Foi uma surpresa? Vocês esperavam? E qual é o caminho a partir daí? A judicialização se tornou inevitável? Como a Folha vem alertando desde o sábado passado? Eu vou só fazer uma observação rápida antes de te responder isso. A questão da eleição foi graças a um grupo de 13 que está muito fechado. E o que está acontecendo? Na minha opinião, cada vereador tem uma opinião diferente. Por exemplo, o Igor tem uma, Nildo tem outra, Marquinhos tem outra, Maico tem outra. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião, o governo está ganhando tempo porque o governo quer tentar reverter um voto dos colegas para fazer o restante da mesa. Ou seja, para ganhar primeiro secretário, vice-presidente, ou seja, o restante da chapa, para tentar ali ter um poder de força maior junto ao presidente Marquinhos, não deixando ele, vamos dizer assim, de maneira isolada, porque se botar hoje para votar, a gente vai ganhar a chapa inteira. Então, ao meu ver, eles sabem que perderam a eleição, eles sabem que isso é para ganhar tempo, mas estão fazendo isso tudo para tentar reverter algum voto e conseguir aí ter a continuidade da mesa. Não é surpresa para ninguém, até porque Fábio, tadinho. Dá até pena do presidente Fábio Ribeiro, a palavra é essa mesmo. Eu tenho Fábio como uma pessoa do bem, eu não vejo Fábio uma pessoa do mal, mas o que estão fazendo com o Fábio, o que Vladimir e Garotinho estão fazendo com o Fábio é uma falta de respeito ao homem público, a um cara que é aliado deles há muito tempo. Ou seja, as atrocidades que Fábio está cometendo na Câmara são absurdas. Ele vai responder seriamente por isso, infelizmente. Não tem valor jurídico nenhum. É uma verdadeira... A Luiz não tem nem cabimento, ao ponto do próprio... Você vê, eles são tão ridícula a situação que os maiores advogados da oposição são Fábio e o procurador da Câmara. Não precisa, se você pegar o depoimento de Fábio e do procurador da Câmara, já é o suficiente. O procurador deixa claro, isso não sei se a Folha divulgou isso, mas pode ser que tenha divulgado, o procurador deixa claro que a pauta não pode voltar sem que ela continue... interrompida sem a eleição da Câmara. Hã? A pauta não pode voltar para outra coisa que não seja a continuação da eleição da Câmara. Isso foi um vídeo gravado pelo procurador da Casa, que é indicado, não é funcionário da Câmara, é cargo de confiança do presidente da Câmara. Ele deixou claro no vídeo. E no outro vídeo, que é um vídeo melancólico do presidente Fábio Ribeiro, ele admite só ter botado para votar porque teve 13 votos. É um negócio surreal. A gente não consegue acreditar, parece uma escolinha do professor Raimundo. O negócio é bizarro demais. Então, já esperávamos, devido à quantidade de besteira que, infelizmente, o presidente tem feito, a gente já esperava que ia ser anulada a eleição. Na antessala, tive até com os vereadores Juninho Virgílio e o ex-vereador Tiago Virgílio, que não me surpreenderia em nada, e que, ao meu ver, vai gerar desgaste, vai gerar estabilidade política no município, e que, no final das contas, a gente sabe que vai terminar, se Deus quiser, com a justiça feita, Marquinhos presidente 2023. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Ô, Ellen, você está há muito tempo, embora tenha concorrido pela primeira vez a cargo público, se elegendo vereador agora, em 2020, você foi secretário de Rafael, durante todo o governo, e você era figura de proa no governo do seu pai, nos 2 períodos em que foi afastado, ele como presidente da Câmara assumiu, mais ou menos como guardando as proporções devidas, se bem que nem tanto, que é prefeito, como Vladimir atuava nos bastidores quando a mãe era prefeita. A atuação sua no governo Naim era muito parecida com a de Vladimir no governo Rosinha. Não digo a mesma área, mas o mesmo tipo de atuação. Não tinha cargo, mas atuava ali. Então você conhece bastante isso há algum tempo já. Estamos falando aí estamos no governo Naim, estamos falando aí de quantos anos? Estamos falando de uns 10 anos, né? 12 anos, né? Então tem muito tempo isso já. Aonde você acha que isso vai parar? Porque o caminho jurídico, lógico, aí é jurista para opinar. E você vai encontrar juristas de um lado falando uma coisa de um lado, falando uma coisa do outro, como ocorre de resto em tudo, né? Impeachment de Dilma, você encontrava jurista falando uma coisa de um lado e uma coisa do outro. A Folha ouviu vários juristas no último sábado. Todos eles apontavam, inclusive do governo da oposição independente, né, que não tinha nenhuma ligação com um com o outro, todos eles apontando que a judicialização era inevitável. Depois da decisão de ontem, muito mais. Lógico que vocês vão recorrer. Agora, politicamente, aí, levando a experiência que você teve no governo do seu pai assumiu cassações de Rosinha, o governo. Mais uma vez, a política de Campos vai ser definida no judiciário. Isso não é péssimo para a cidade? Aloysio, primeiro, eu comecei a atuar mesmo em 2008. Mais um pouquinho em 2008 foi quando meu pai era candidato a prefeito, depois virou Rosinha, depois o papai era vice, tiraram o papai e botaram, salvo engano, o Paulo Irano, que depois virou Chicão. Comecei ali. Ali que eu comecei a ajudar um pouco mais meu pai diretamente, vamos dizer assim. Primeiro, eu acho que o pior caso jurídico, na minha concepção, cada um vai dar a sua, mas o pior, vamos dizer assim, a oposição vai ter um pouquinho de desgaste na justiça. O juiz vai mandar fazer nova eleição. É o pior. Imediatamente ele vai falar assim, colhe o voto de Nildo, ou se não for para colher o voto de Nildo, que tenha nova eleição imediatamente. É o pior dos casos, que é o que eu não acredito, mas é o pior. Vamos dizer assim, vamos ser muito ruim para o grupo independente da oposição. Ou ele vai mandar colher o voto de Nildo imediatamente, ouvir na Câmara, ou ele vai falar assim, tudo bem, presidente, então faça a nova eleição imediatamente, porque a partir do momento que o presidente coloca em pauta, isso começa já a virar um caso também jurídico. Se ele não tivesse pautado a mesa, a eleição, aí não era caso jurídico, era caso que a gente chama de terra corpus, que é dentro da própria Câmara. Mas isso está totalmente superado. Todos os advogados afirmam que já não é mais matéria só da Câmara, que é matéria jurídica. Agora, o resto, cada um tem a opinião, como você mesmo disse, advogado fala uma coisa ou outra. É ridículo, mais uma vez, para Campos, e principalmente, e aí eu falo, antes eu fazia parte do grupo, hoje eu não faço mais. Eles não sabem perder, nunca souberam perder. Fazia parte do juiz, no respeito à justiça, no respeito ao tribunal, no respeito ao povo, no respeito, não tem jeito. Quando não pede, todo mundo sabe. Chegaram na Câmara de sapato alto, faltando respeito, vários assessores faltando respeito com colegas vereadores. Todo mundo sabe. Tomaram uma surpresa, tomaram uma derrota pela sua arrogância, pela prepotência, e agora vão ficar insistindo nisso. O que, ao meu ver, só vai criar dificuldade para que se consiga chegar a um denominador comum no futuro. Agora, é ruim para Campos, é muito ruim para Campos, não é pouco ruim para Campos, não. Mais uma vez, e sempre rodeado da mesma situação, do mesmo grupo,
roda, vai para o mesmo grupo, infelizmente. Elinho, Nildo deu uma entrevista aqui, que disputou com você explicou aí no início da sua entrevista, a disputa interna, porque a pergunta que todo mundo faz, não precisa nem ser político, nem acompanhar político como jornalista, como radialista, preciso só, não sou um imbecil, desculpe o meu francês, você tinha até 15 de dezembro para fazer a eleição, regimentalmente. Por que você bota em 15 de fevereiro, 10 meses antes? Qualquer pessoa, né, que não seja um completo imbecil vai questionar isso. Né? Fiz essa pergunta, e a pergunta que todo mundo faz desde que se confirmou a derrota no voto, a vitória no voto da oposição. Né? A margem mínima, né? Um voto, mas vitória. Perguntei isso a Nildo, né? E Nildo, ressalvando que ele não é do grupo do governo, mas que falou que na Câmara as paredes têm ouvidos, as janelas têm ouvidos, né? E é verdade, tem mesmo. Falou que, na visão dele, ressalvou que era a visão dele, que Fábio colocou para votar porque teria receio e que se demorasse a colocar para votar, não seria ele o candidato a presidente do governo. O que você diz dessa conjectura de Nildo? Primeiro, eu respeito a opinião do vereador Nildo Cardoso, até porque é um homem experiente na política, já tem algum tempo, mas discordo da opinião dele. Se o candidato do governo não fosse Fábio, a eleição seria bem mais fácil do que foi. Se fosse candidato, por exemplo, o vereador Juninho Virgílio, a gente teria mais facilidade em ganhar a eleição. Isso é notório porque o jeito de Nildo é um cara muito, muito firme, de opinião muito, muito incisiva, mas ele fala que as paredes têm ouvido e realmente tem. E eu sou um vereador que eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, maleável. Então às vezes eu caminho em outros lados, eu tenho amizade pessoal com alguns vereadores do lado de lá que deixavam claro, como exemplo, vou te dar um exemplo, o vereador Macione não votaria em Juninho Virgílio. Acho muito difícil, por exemplo, do vereador Bruno Pezão, por exemplo, que é um cara que tem uma ligação muito pessoal com o próprio presidente Fábio Ribeiro, também não votaria no vereador Juninho Virgílio. Então, deixar claro que, na minha opinião, o candidato do governo que mais tinha chance de ganhar a eleição era o presidente Fábio Ribeiro. Vamos aos equívocos por parte do governo e, graças a Deus, para nossa surpresa positiva da oposição e da independência ter ganhado a eleição. Primeiro, eu concordo com o presidente Fábio Ribeiro que quanto mais perto da eleição, maior seria o desgaste do governo e maior o crescimento do grupo de cá, principalmente devido ao grande trabalho que o Rodrigo tem tido do Estado e a grande projeção que o Rodrigo está no Estado. Ou seja, o Rodrigo ganhando uma eleição para deputado e Cláudio para governador, a eleição ficaria muito difícil para o governo, mas muito difícil mesmo, e tornaria isso mais difícil. O Fábio errou no time. Fábio errou no time, completamente no time. A eleição deveria acontecer lá, na minha humilde opinião, para junho, julho, era quando ele deveria fazer a eleição, quando ele tivesse mais certeza aí, pelo menos de uns 15 votos, que é o que eu no lugar dele faria. Mas Fábio se precipitou, Fábio achou que teria ali os 13 e, na verdade, Fábio acreditou que Nildo seria um candidato para ter um voto, na minha opinião. Ou seja, que Nildo talvez, se não concordasse, que Nildo poderia ter um voto, 2 ou 3 ou 4, não sei, e que dividiria comigo e que aí a gente poderia, com o voto do vereador Michael Cruz, seria 13 votos a 1, a 11 ou algo parecido, mas que ele teria os 13 votos e quis resolver de uma vez a situação para que pudesse ter um ano mais em paz para ele como presidente. Se precipitou
graças a Deus se precipitou e aí a gente conseguiu reverter e ganhar a eleição. Mas é isso, não há problemas, Aloysio. Há uma discordância que houve com o vereador Nildo Cardoso, mas totalmente solucionado. É uma questão dele pessoal, o respeito de querer seguir a oposição e não a independência na época, mas chegamos a um consenso os três juntos que o melhor seria a eleição do vereador Marquinhos. Não há problema nenhum hoje com o vereador Nildo Cardoso em relação a isso. Isso foi superado. Vamos lá, estamos perto de encerrar esse bloco. Você citou aí Michael Cruz, citou algumas vezes. Decisão de foro pessoal, decisão de foro pessoal. Agora, assim, eu não faço isso juízo de valor, mas da decisão em si. Não faço juízo de valor da decisão em si. Mas você dá a sua palavra. Político, você é político empresário. Você sabe que na política e no sistema empresarial, por exemplo, você sabe, você quando fala comigo, e tem políticos, podem até não gostar de mim, mas todo mundo sabe no meio, que eu respeito o off. Se falar comigo em off, eu nunca vou quebrar isso. Você sabe disso, né? Você é empresário, você dá a mão, faz um negócio, você tem que cumprir aquilo, senão você não vai ser respeitado para nenhum outro negócio. Você sabe disso. Então, são profissões, são atividade onde a palavra, ela é tudo. Ela é tudo. Sem isso, você não é nada. E o vereador Marcos tem todo o direito de tomar a decisão que ele quisesse tomar. Agora, a palavra, assinar um nome no papel, o nome, que o nome de resto é aquilo que sua família deixa para você, né? Você é Hélio Naim, eu sou Aloysio Abreu Barbosa, Cláudio Nogueira, né? É o seu nome, né? E ainda orar, quer dizer, você está diante de Deus, né? Ou pelo menos se espera que você esteja, ou suponha que esteja, né? Enfim. Como é que você faz tudo isso, chega na hora e faz o contrário? Como é que você enxerga isso? Aloysio, primeiro eu quero deixar claro, por isso até a época o próprio Rodrigo, o próprio grupo, todos nós sabemos dos bastidores do que aconteceu. Eu tratei pessoalmente o caso PDT e o caso Michael Cruz. Foi eu que tratei pessoalmente. Tratei e conversei com o Rodrigo pessoalmente, todos os dois assuntos, da conversa com o Caio e da conversa com o Michael Cruz. Então, eu posso falar porque eu participei de tudo. Essa situação de Michael, eu tenho dois lados da história para falar em relação a isso. Primeiro, em relação para comigo e para com o grupo que hoje ele pertence. Michael, conosco, ele tratou e cumpriu em todos os momentos, principalmente naquelas primeiras votações que vocês se recordam, que foi reprovado pelos 10 vereadores à época, o Código Tributário e todos os outros. Michael não votou a favor para tirar vale alimentação de servidor público. Michael votou todas as pautas conosco quando ele tratou que iria votar conosco. Esse é o primeiro ponto. O erro, ao meu ver, do vereador Michael Cruz, primeiro, deixar claro, eu acho que só pode cobrar a palavra de alguém quem tem palavra. Não estou justificando. Eu não faria, estou te respondendo de maneira objetiva, eu não faria o que o vereador Michael Cruz fez. Eu não faria. Mas eu não faria, primeiro porque eu não estou dentro do que ele viveu. Então eu não vou crucificar uma pessoa porque eu não sei a panela onde ele estava. Eu talvez teria uma atitude muito mais intempestiva do que ele. Eu xingaria muita gente, brigaria, não briga física, mas eu teria uma posição diferente de tudo que aconteceu. O problema é que tanto o Fábio, principalmente o Vladimir, não pode cobrar palavra, porque de palavra os dois não têm há muito tempo. Então, ao meu ver,
Se outro colega poderia questionar Michael, eu até acho justo de questionar. Agora, Fábio e Vladimir, o que fizeram com esse vereador nos últimos tempos, não tem direito nenhum. A falta de respeito ao ser humano, à pessoa, xingaram o cara de tudo quanto é nome, humilharam o cara, fizeram vídeo, boicotaram o cara de tudo quanto é lugar. O cara tinha uma boa ação na educação, o prefeito pegava para ele, virava as costas pro cara. Ou seja, achincalharam o cara 1 ano e 2 meses. Literalmente, o uso da palavra. Não Vladimir e Fábio, mas... Não Vladimir e Fábio, por óbvio. Não, sim. Não, calma, deixa eu acabar a frase. Não Vladimir e Fábio, por óbvio, mas teve coisa pior também. Coisa bem pior, mas eu assim... Não por parte de Vladimir e Fábio, mas teve coisa pior. Agora, o líder político é ele, Luiz, não tem essa. O líder político é ele. Ele tinha que tomar... Fábio Ribeiro não tem que admitir, com todo respeito, ele como presidente da casa, o ex-vereador Tiago Vigílio chamando ele de tudo que você puder imaginar, chamando o presidente, que ele não tem pulso, que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, e por aí foi. Ou ele se comporta como a segunda pessoa política mais importante do município, porque é isso, depois do prefeito, a segunda pessoa mais importante politicamente dentro do município é o presidente da Câmara. Ou ele se comporta como tal e passa segurança para quem vai votar nele, ou acontece o que a gente aconteceu aí. Não estou dizendo, Luiz, não vou fazer juízo de valor se fez ou deixou de fazer. O fato é, só pode exigir palavra quem tem palavra e quem cumpre palavra com a pessoa. A partir do momento que você não cumpre sua palavra, quem é você para exigir palavra dos outros? Não vejo. E outra, eu posso falar da experiência comigo e com o nosso grupo. O que ele tratou, ele cumpriu. Reprovou junto com os 9 vereadores, mesmo perdendo as 13 matérias à época. Então, eu sei, mas de fato, como você disse, objetivamente, você não assinaria seu nome num papel, você não oraria a Deus por uma coisa e depois faria outra. Primeiro essa história de orar a Deus, eu não sei se é verdade ou mentira, para começar a conversa. Segundo, o papel está assinado, vamos lá. Segundo, eu talvez não aceitaria a chantagem que foi feita. Essa é a palavra. Eu não aceitaria ficar trancado numa sala com um cara que fica se posando de santo, depois Juninho, tadinho, pede publicidade. Eu falei, pô, Juninho, vamos jogar o jogo, mas vamos parar com a hipocrisia, né? Juninho de entrar com processo alegando que não tinha cabimento ter eleição, sendo que todo mundo sabe na cidade inteira que ele estava brigando com o Vladimir e com o Alonso Mar para ser o vice-presidente da chapa. Isso é vergonha, pô, sacanagem. É do jogo, mas tem coisa que beira o ridículo. Lógico que a gente sabe que é tudo ensaiado, que isso não vai dar em nada, é apenas para jogar para garotinho, porque agora Juninho e Thiago querem, de maneira legítima por parte do grupo deles, querem crescer com isso. Querem crescer e querem, na minha humilde opinião, cada vez mais afundar Fábio dentro do grupo deles. Eles querem acabar com o Fábio. Eles querem tomar a presidência de Fábio antes mesmo que Fábio deixe de ser presidente, que vai deixar de ser presidente a partir de 1º de janeiro. Eu posso fazer a pergunta do Aloysio? Eu só quero... desculpa. Não, eu que peço desculpa. De maneira objetiva, quer dizer, você não assinaria seu nome no papel? Não. Não. É isso? Eu não aceitaria chantagem. Não, a pergunta não é essa. Mas é o que eles fizeram. Não, olha só. Eu não posso questionar. Botaram um cara dentro de uma sala. Aloysio, botaram o cara dentro de uma sala e fizeram o cara assinar um documento. A pergunta não é essa. Chantagem. A pergunta é, você assinaria seu nome no papel? Não. É essa a pergunta. Não faria, né? Não faria. Ok. Tá, então aqui o bloco já avançou. As suas declarações nesse primeiro bloco dá uma semana de programa. Só pra gente entender. Eu tenho um caminhão de perguntas, a Aloysio também. Mas fazendo a pergunta do Aloysio, para você, meu caro Elinho, mas sendo feita ali no Boulevard, na Rua do Homem-Pé. Ali na conversa, essa pergunta que o Aloysio fez, mas feita por um
Um ali da Rua do Homem-Pé. Ô, Elinho, você acredita na palavra e na assinatura de Maicon Cruz? Não entendi. Você acredita na palavra e assinatura de Maicon Cruz com você? Eu acredito na palavra do vereador Maicon Cruz, porque eu sou um homem de palavra e comigo ele tratou e cumpriu. Essa é a resposta que eu dou a ele. Comigo, ele... Diga-se de passagem, comigo ele tratou 2 vezes e cumpriu as 2 vezes. Bom, então, eu acredito. Eu hoje acredito na palavra do Maicon Cruz, porque comigo ele tratou 2 vezes. Ele tratou comigo e cumpriu as 2 vezes. Elinho conhece muito de política, eu respeito muito o conhecimento dele como pai dele. Pessoa que conhece profundamente política, Nelson Naim. O problema desse princípio é um só. Então, por esse princípio, quem matou tem que morrer. E eu discordo do princípio. Mas respeito a opinião diversa. É simples. Aloysio, você quer ver uma observação? Muitas pessoas falam, poxa, depois que garotinho trata, garotinho cumpre. Você já ouviu muito isso, concorda, Aloysio? Concordo que já ouvi e discordo da assertiva. Você concorda? Eu sou a maior opinião. Com a gente ele tratou e não cumpriu nada. Então, às vezes quem cumpre um, cumpre outro. Para mim, ele nunca cumpriu. Teve um tempo aqui em Campos aqui também de que era um negócio impressionante. Você tratava com o prefeito sentado em pé, era outra coisa. Vocês se lembram? Tem um prefeito, que eu não vou citar o nome, que ficou famoso pelo slogan: trata com certeza e falha com segurança. Todo mundo sabe. Também não. Vou pedir o direito de não falar o nome também. Gente, aqui, são 7h49. Vamos lá, desculpa. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Esse primeiro bloco tem sido assim e a pauta é justamente essa. Vamos seguir nessa pré-pauta aí para o próximo bloco e desdobrando um pouco mais, né, desses depoimentos. Eu gostaria de perguntar ao Elinho também algumas questões que ele falou aí do próximo bloco, né? Agora são 7h50. A gente... Nogueira, posso só terminar com uma passagem interessante da política? Por favor. Canal. Por favor. Tancredo Neves, né, eu quis o destino que eu não fosse presidente, foi eleito, mas não assumiu, acabou morrendo. Uma cirurgia simples que acabou tendo infecção hospitalar. No começo da Nova República, foi 85. E tem uma passagem de Tancredo que é fenomenal. Ele é governador de Minas Gerais, tipo político mineiro, né? Perdão, ele era primeiro-ministro no período do... tentaram dar um golpe branco em Jango, né? Ele como primeiro-ministro. Né? Jango viajou, Jânio renunciou, pouco antes do golpe militar de 64, e ele inventaram uma solução meio tempo que era primeiro-ministro. Então ele tinha, né, poder e tal. E aí chegou um camarada para ele: Tancredo, o pessoal falou que eu tenho que ser, que eu tenho que ser ministro do governo, as balas estão me cobrando e tal. Aí Tancredo falou: é simples, fulano. Você fala que eu te convidei, mas que você recusou. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Bom, agora são 7h51 em Campos. Vamos ao intervalo, a gente volta já para continuar conversando com o Elinho Naim. Você interagindo aqui conosco pelo Face, onde você vai lá, deixa a sua opinião, a sua pergunta, tudo com a moderação, né, que existe ali dentro daquela realidade. Ali não é terra de ninguém, é só para alertar, mas tá tudo em paz. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.